Então, pessoal, como eu já vinha falando com vocês, né, hoje a gente vai começar esse assunto novo, que é a gerência de memória, né. É um módulo especial, né, é mais um módulo do sistema operacional que a gente vai estudar agora, e esse módulo tem mais a ver com a gerência do uso da memória dentro do sistema computacional, tá? E aí, antes da gente começar, é bom a gente relembrar, né, algo que a gente já conversou quando a gente viu a revisão de hardware, mas que a memória do computador, na verdade, ela é dividida em vários tipos diferentes de memória, né? Então, a gente tem a memória a gente tem geralmente uma pirâmide para representar esses tipos de memória que a gente tem dentro do sistema computacional, e essa pirâmide, ela indica a quantidade de memória que a gente tem, né? Quando a gente, essa base dessa pirâmide são os tipos de memória que são mais baratas, e aí a gente consegue adquirir uma quantidade muito maior desse tipo de memória. E aqui no topo da pirâmide são os tipos de memória que são mais rápidas, né? Mas por serem mais rápidas, elas também são mais caras, bem mais caras. E aí a gente consegue adquirir uma quantidade pequena desse tipo de memória, né? Então, aqui na base a gente tem a memória secundária, né, que são os discos, né, disco HD, SSD, esses discos, que inclusive eles são muito importantes no contexto do sistema computacional, porque eles são a única memória que é não volátil, né, aquela memória que mesmo que você desligue o sistema, quando você religar, aqueles dados vão estar lá guardados para a gente, né. A partir aqui desse tipo de memória verde, que é a memória principal, a memória RAM, a gente vai ter uma memória que é volátil, né? Significa que se a gente desliga aqui o que tem e não guardou na memória secundária, né, nos discos, a gente vai acabar perdendo os dados que tinham aqui. Mas em termos de velocidade, quando a gente vai subindo nessa pirâmide, a velocidade vai ficando muito maior, né? A velocidade de leitura e de escrita nessas memórias. Tá? Então aqui a gente tem a memória RAM dessas memórias mais rápidas, que são não voláteis, que são voláteis, né? Ela é a que a gente consegue ainda adquirir em maior quantidade, mas em uma quantidade ainda em algumas ordens de magnitude menor do que a memória secundária. Subindo aqui, a gente tem a memória cache, que também é um tipo de hardware especial do sistema computacional, e mais ainda os registradores, que são aquelas pequenas áreas de memória que ficam dentro da CPU, né? A cache também faz parte da CPU, né? Quando a gente compra uma CPU, a gente geralmente vê quanto tem de memória cache, quanto tem de memória L1, L2 e tal, e o que é compartilhado, o que não é. Então, esse tipo de memória aqui é muito mais rápido, né? Ordens de grandeza mais rápidas do que essas aqui de baixo, e sendo os discos ainda mais lentos, né? Mas é o único tipo de memória que é não volátil, né? Então, isso é muito importante também. A gente vai falar a partir de hoje, de certa forma, em todos esses tipos de memória aqui, porque o gerente de memória do sistema operacional, ele vai fazer uso de todos esses tipos de memória de forma combinada, para garantir que os nossos programas vão conseguir ser executados. No final, a gente compra o computador para executar programas, né? Mas aí, esses programas, para serem executados, pelo menos na tecnologia que a gente tem hoje, eles precisam estar carregados na memória principal, né? E aí, uma vez carregados na memória principal, a CPU, né, quando o escalonador resolve que um determinado processo está executando, vai ter lá o endereço da próxima instrução e vai recuperar lá na memória que instrução é essa, e dependendo da instrução, pode recuperar parâmetros, né, dessa instrução, outros dados também da memória, para poder executar essa instrução, tá? E aí, nisso, a gente faz uso, né, de todos esses tipos de memória, né, a gente vai falar muito de discos, já aqui nesse módulo de memória principal, de registradores, tá? E ver como é que essas coisas trabalham juntas, tá? Aí, antes de a gente continuar, deixa eu colocar vocês aqui de lado para eu olhar o chat, qualquer coisa. Antes da gente continuar, eu vou fazer uma breve revisão de como é que é essa memória principal, né? Essa memória RAM, porque é sobre essa memória que a gente vai falar muito, né? Mais claro que como é que ela trabalha junto dos outros tipos de memória
do sistema computacional, tá? Então, para que a gente fale a mesma língua, só relembrando, vocês devem ter visto isso já em outra disciplina, mas aí quando a gente tem a memória RAM, a gente tem, a gente pode falar, acho que essa figura vai ajudar um pouco mais, a gente vai falar sobre várias, vou falar vários termos, muitas vezes aqui, então é preciso que a gente entenda esses termos, tá certo? A memória principal, ela vai ser dividida, né? Ela é endereçada através de endereços que têm um certo número de bits. Já já vou falar sobre isso, tá? Então, quando a gente quer recuperar qualquer coisa lá na memória RAM, a gente tem que saber qual é o endereço daquele dado que a gente quer ler, ou o endereço daquele lugar, daquela área da memória onde a gente quer escrever alguma coisa, tá? A menor unidade endereçável da memória RAM, em geral, é um byte, tá? Então, em termos, assim, eletrônicos, né, existem as células, que geralmente são de 1 bit, então a parte elétrica lá, dos circuitos elétricos que conseguem armazenar 1 bit, mas a gente não consegue endereçar bit a bit de uma memória RAM, tá? Em geral, né, para as tecnologias atuais, mas isso pode ser diferente de tecnologia para tecnologia, a gente tem que 1 byte é a menor unidade endereçável, em geral, tá? Significa que quando a gente tem uma memória RAM, por exemplo, de 4 gigabytes, tá? Significa que se cada byte daquele é endereçado, então a gente tem 4 giga endereços diferentes para poder endereçar cada um daqueles bytes, né, que estão ali naquela memória RAM, certo? E aí a gente pode começar a fazer continhas, tipo, se eu tenho 4 GB endereços, então eu vou precisar de um certo número de bits para representar esses endereços, certo? Então, a gente tem para a memória RAM, que é a memória principal, a gente tem uma unidade mínima endereçável, que geralmente é 1 byte, certo? E aí a gente tem a possibilidade de ter endereços para cada byte, né? Se for 1 byte nesse caso, para cada byte a gente teria um endereço que a gente poderia usar, né? Como o local para ler ou escrever naquela memória principal, tá? Mas em geral, além disso, as memórias são divididas em palavras. E aí essas palavras, elas são múltiplos dessa unidade mínima endereçável. Então significa que quando a gente vai ler algo, a gente passa um endereço, tá? Vamos supor que a unidade mínima endereçável é 1 byte, tá? E aí a gente quer ler alguma coisa dessa memória. A gente vai passar um endereço, mas quando a gente passa esse endereço aqui pelo barramento, né? Vai passar esse endereço pelo barramento. Quando a gente passa esse endereço, o que vai ser lido não vai ser apenas 1 byte, vai ser uma palavra inteira. E aí essa palavra ela tem um tamanho múltiplo, né, dessa unidade mínima endereçável. Se a unidade mínima é 1 byte, então a gente pode ter qualquer número de bytes para ser da palavra. Significa que quando a gente vai ler qualquer coisa da memória ou escrever qualquer coisa na memória, a gente considera uma quantidade de memória que é do tamanho de uma palavra, tá? E aí isso vai variar de tecnologia para tecnologia, esqueci a palavra, das empresas que produzem hardware mesmo, sabe? Intel vai ser de um jeito, a AMD vai ser de outro, a AMD ou a AMX, sei lá, vai ser de outro jeito. Então, cada produtor, assim, cada empresa, né, que produz hardware pode tomar decisões diferentes em relação a esses tamanhos. E cada família, né, de arquitetural, né, pode também ter tamanhos diferentes, mesmo que seja o mesmo fabricante. Fabricante era a palavra que eu estava tentando lembrar. Então, em geral, essa palavra, ela vai ter um tamanho de 2 a 8 bytes, mas claro que isso pode mudar, tá? Mas a questão que eu quero que vocês entendam a memória RAM, ela tem endereços, tá? Que são usados para acessar áreas específicas dela. A unidade mínima endereçável geralmente é 1 byte, mas para que essa memória não fique sendo lida e escrita o tempo todo, quando a gente vai ler essa memória, a gente recupera uma palavra inteira e não apenas 1 byte, tá? E a palavra vai ser um múltiplo
dessa unidade mínima endereçável, que geralmente é um byte, então a palavra vai ser qualquer múltiplo de um byte, mas em geral, tá? Ela vai ser entre 2 e 8 bytes, certo? E aí, qual é o tamanho desses endereços? Vocês já devem ter passado pela situação, porque a gente vivenciou isso, né, nos últimos anos. Agora, eu acho que a gente já não tem mais fabricantes que produzem máquinas de 32 bits, mas tinha um certo momento que a gente ia fazer um download de um software, alguma coisa, e vinha para 32 bits, para 64 bits, e aí vai olhar a CPU, aí é de 32 ou é de 64, e teve essa mudança, né, há alguns anos, porque antes a quantidade de bits que a gente usava para endereçar aqui essa memória RAM eram 32 bits, tá? Quando a gente tem 32 bits para endereçar aqui, aí vamos considerar que cada endereço desse é de 1 byte, tá? Que a unidade mínima endereçável é 1 byte. Então, quando a gente usa esses endereços de 32 bits, qual é o tamanho máximo dessa memória RAM que a gente consegue ter, tá? Com 32 bits, a gente consegue ter aproximadamente 4,2 giga endereços. Significa que a gente só consegue ter uma memória de 4,2 gigabytes, tá? E aí chegou um ponto que isso era muito pequeno e a gente teve que aumentar, os fabricantes, né? De hardware tiveram que aumentar esse número, tá? Mas aí, aumentar esse número para quanto? Eles resolveram duplicar esse número para 64 bits. Com o mesmo cálculo, né, de 2 elevado a 64 menos 1, quantos endereços a gente poderia ter? A gente poderia ter 18,45 exabytes. O hexa é 10 elevado a 18, tá? É claro que a gente está muito longe de ter um sistema que alcance essa memória máxima, tá? Então, de fato, os fabricantes não têm usado todos os 64 bits, em geral se usam uns 48 bits dessa faixa de endereço aqui para poder endereçar a memória RAM, que ainda dá uma memória bem gigantesca de 280 terabytes, tá? E aí, quando a gente muda essa quantidade de bits para endereçar, muita coisa tem que mudar. Todo o esquema de hardware que é envolvido na leitura escrita, né, da memória RAM vai precisar mudar, né? Então, o barramento, se antes ele estava preparado para passar endereço de 32 bits, agora tem que estar preparado para passar endereço de 64. E, além disso, na CPU, existem dois registradores muito importantes nesse contexto de leitura escrita na memória principal, que é o MAR e o MBR, tá? O MAR é o registrador que vai conter o endereço de memória que deve ser lido, que deve ser usado, né, para o acesso à memória, seja de leitura, seja de escrita. E o MBR é o registrador onde tem ou o conteúdo que vai ser escrito naquela memória, ou o conteúdo que vai ser lido daquela memória, né, do endereço que foi, que está aqui no MAR, tá? Então, o tamanho desses registradores também vai mudar dependendo do tamanho, da quantidade de bits que se usa para endereçar aqui a memória RAM, tá? Então, com essa revisão assim, bem rápida, a gente agora sabe o que é uma célula, que é algo eletrônico para indicar o valor de um bit lá na memória. A gente sabe que existe uma unidade mínima endereçável, que em geral é um byte. A gente sabe que quando as instruções de leitura e escrita na memória ocorrem, que na verdade o que se considera é uma palavra inteira, que é um múltiplo dessa unidade mínima endereçável. E aí a gente lê palavras da memória, a gente escreve palavras da memória. E lá na CPU tem esses registradores, o MAR com endereço e o MBR para guardar dados que vão ser, que foram lidos na memória, que vão ser escritos na memória, nessa instrução de acesso à memória que vai ocorrer, a próxima instrução de acesso à memória que vai ocorrer, certo? Então, agora a gente pode começar, depois dessa breve revisão, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre o gerente de memória,
tá? O gerente de memória, ele vai ter algumas responsabilidades, tá? A principal responsabilidade dele é garantir que os processos que estão rodando, né, ou que podem estar prontos para rodar, que eles possam alocar a memória, que seja alocada a memória para esses processos, ou que seja desalocada a memória para esses processos, quando eles não precisarem mais dessa memória, de forma segura, tá? Essa é a principal responsabilidade do gerente de memória, certo? E aí, para facilitar o entendimento da gente, a gente vai começar com um sistema muito, muito simples, tá? É um sistema monoprogramado. Imagine que a gente tem uma memória RAM, tá? E que nessa memória RAM só pode vir, o sistema operacional vai estar num lugar específico, o sistema operacional sempre tem um lugar especial para ele, onde ele vai ficar sempre, tá? Até porque vão ter várias estruturas de sistema operacional que vão ser acessadas a partir do endereço inicial, por exemplo, o vetor de tratamento de interrupções, vetor de tratamento de chamadas de sistema. Essas estruturas têm entradas, têm endereços especiais onde eles ficam, tá? Então, o sistema operacional sempre vai estar em um lugar reservado para ele na memória, e em geral é aqui no topo, aqui embaixo, tá? Algum lugar especial para ele. Então, além do sistema operacional, quando a gente tem um sistema multiprogramado, quantos processos podem estar na memória RAM? Vamos ver se vocês estão acordados agora. Quantos processos ficam na memória RAM quando a gente tem um sistema multiprogramado? Todo mundo dormindo. Pode falar no chat também. Aqui, professora. Tá aí, quando a gente tem um sistema multiprogramado, a gente tem múltiplos processos aqui na memória, né? Significa que esse gerente de memória, ele tem que fazer essa gerência aí a tal área, tá? Tem tal processo em tal área de memória e tal outro processo naquela outra área de memória. E ele tem que fazer essa gerência de forma muito segura para que um processo não meta a mão na área de memória de outro processo, né? Então, para a gente começar bem simples, a gente vai pensar num sistema que é monoprogramado. Além do SO, né, o resto da memória que sobra, só um processo pode estar lá, certo? Aí esse processo, quando terminar de rodar, um outro processo pode assumir aqui. Ou então, se ele bloquear, né, ele teria que sair da memória e outro processo vir para ser executado naquele momento, certo? E aí, para a gente... Professora, só uma dúvida. A gente vai ver, nessa questão do gerenciamento de memória, os conceitos de pilha que a gente viu na introdução ao computador? A gente vai falar agora, brevemente, sobre essa imagem de um processo, né? Que é o que o compilador gera. Geralmente, quando um programa é compilado, o código binário que é gerado, ele tem um jeitão, assim, né? Que todos seguem mais ou menos o mesmo jeitão, né? Então, é isso que a gente vai ver agora, mas eu não vou ficar entrando em detalhe de pilha e tudo mais, não. Eu espero que vocês tenham noção do que é isso. É ok. Que é isso que a gente vai ver agora, tá? Toda vez que a gente fala que tem um processo que vai rodar, né? Na verdade, o código daquele processo é um código binário que vai ficar lá no disco. E quando esse processo vai rodar, isso tem que ser trazido para a memória. E aí, como é a organização interna desse espaço lógico, né? Desses códigos binários que são gerados, né? Em geral, começa aqui embaixo com o código mesmo, né, as instruções que são executadas naquele programa. Depois vem variáveis, um pedaço com variáveis, que são variáveis que já são inicializadas, tá? Mas que são variáveis que não têm tamanho variado, né? Então, você está programando e você cria uma variável do tipo int, aquela variável, se ela já foi inicializada, ela vai ficar aqui. Se ela não foi inicializada, ela vai ficar nesse outro espaço aqui, só por questões de organização.
E tem aquelas outras variáveis que são variáveis dinâmicas, que elas podem crescer, né? Se você está programando em Java, por exemplo, e você cria um objeto que é um array list, aquele array list, com o tempo, né, você vai adicionando novos itens naquele array, ele vai crescendo, né? Então, são variáveis que a gente chama de dinâmicas. E foi isso que eu falei quando eu disse que a gente está programando muito mais atualmente em linguagens de alto nível, que a runtime gerencia isso para a gente, né? Então, se você está programando uma linguagem dessa, a gente não tem essa ação de aumentar o tamanho do array, de pedir mais memória para aquele array que aumentou, né? A gente simplesmente deixa que a runtime faça isso para a gente, mas no fundo, existe uma área aqui reservada para essas variáveis de tamanho dinâmico, né? De forma que elas podem crescer aqui para cima, né? Se essas variáveis forem crescendo, existe uma parte da memória aqui que estaria reservada para esse crescimento, tá? E aqui no fim tem a pilha de execução, tá? Que essa pilha de execução é que vai guardando aquelas chamadas das funções que vão sendo realizadas, né? Você entra um programa em Java, por exemplo, entra no main, aí o main vai estar lá na pilha, né? Aí daqui a pouco um novo método é chamado, vai entrar nessa pilha. Dentro desse método, outro método é chamado, fica aqui em cima. Esse método terminou, desempilha, volta para o método anterior, de forma que a gente consegue acompanhar a execução desse processo através dessa pilha de execução, para que, quando a gente tem funções que chamam outras, né, aninhadas, que isso seja realizado de forma correta durante a execução daquele programa, né? Mas isso aqui é só para a gente revisar e para a gente lembrar que quando a gente tem um processo, a imagem dele, se a gente conseguisse ler, né, porque isso é código binário, isso não é para o ser humano ler, mas se a gente conseguisse ler a organização de um processo, era mais ou menos essa, tá? E aí a gente vai começar esse curso muito, muito simples, tá? De forma que a gente vai ter dentro da memória RAM apenas um processo, tá? O processo inteiro. Então, significa que se um programa for maior do que a quantidade de memória RAM que a gente não vai conseguir rodar nesse sistema aqui que a gente vai ver agora. E, além dele, a gente tem o sistema operacional, certo? Então, nesse caso aqui desse exemplo, a gente tem um sistema operacional que vai do endereço 0 até o endereço X dessa memória RAM. Essa memória RAM vai até o endereço C. E aqui a gente tem esse processo que foi carregado aqui, tá? Quando a gente está falando dessa imagem aqui, desse processo, desse código binário aqui, é claro que aqui vão ter instruções, e que essas instruções lidam com acesso à memória, né? Toda instrução vai, em geral, toda instrução vai precisar ler ou escrever algo na memória, tá? E aí, essas instruções aqui, elas vão vir, né, com endereços de variáveis que vão estar por aqui, né? Elas vão estar aqui, por essa área aqui, essas variáveis que são referenciadas aqui nesse código do programa, tá? E aí, quando o compilador gera esse processo, essa imagem do processo, esses endereços que estão aqui são endereços sempre que a gente chama de endereços lógicos, tá? Esses endereços lógicos, eles começam sempre no 0 e terminam em algum tamanho máximo, certo? Então, esses endereços que são referenciados aqui, eles se referem a endereços lógicos. Quando eu carrego esse programa aqui na memória, né, esses endereços lógicos, eles vão ter que ser, de ser realocados, assim, traduzidos para endereços físicos, né? Se esse endereço aqui começa de 0, isso aqui só daria certo sem nenhuma mudança nesses endereços, se eu colocasse esse programa aqui a partir do 0 também. Mas aqui a partir do 0, quem está é o sistema operacional. Então, esse programa, ele vai ter que ficar em outra área da memória, tá? E aí, essa é uma das grandes funções do gerente de memória, é traduzir esses endereços lógicos que tem aqui em endereços físicos corretos, que depende, na verdade, de onde é que esse programa foi alocado na memória, certo? Eles precisam, os endereços lógicos que o compilador gera aqui, eles precisam ser traduzidos em endereços físicos.
certo? E não dá para pedir para o compilador fazer isso, porque o compilador, quando esse programa é compilado, ele não vai saber onde é que esse programa vai ser alocado na memória, né? Em que parte da memória ele vai ser alocado. Então, isso é algo que realmente tem que ser feito só quando o programa é carregado, por exemplo, na memória, ou então quando os endereços lógicos vão ser, de fato, usados, certo? Então, isso é a conversão de endereço lógico em endereço físico. Vocês estão entendendo até aqui? Está todo mundo tão caladinho? Sim, professora. Faz sentido. Tá? Vocês me interrompam, tá? Se não estiver entendendo alguma coisa. Então, eu já falei que uma das responsabilidades, né, desse gerente de memória do SO é alocar e desalocar a memória para os processos. Isso é a coisa mais óbvia, né? A segunda é que, ao realizar essa alocação de memória, e ao executar esses processos, o gerente de memória também é responsável por mapear esses endereços lógicos, né, que são esses endereços que ficam aqui nessa imagem do processo, nos endereços físicos reais, de onde aqueles dados do processo realmente foram carregados na memória, certo? Então, essa é uma outra responsabilidade do gerente de memória, que é muito importante. Tá? E é algo que deve ser feito, né, dependendo de como esse sistema operacional, né, isso que a gente vai começar a ver é um sistema muito simples. Então, a gente poderia pensar em algo que, quando você vai carregar aquele programa na memória, você já faz esse mapeamento. Mas, em geral, esse mapeamento é feito cada vez que eu vou acessar algo da memória. Então, o programa é colocado lá com os endereços lógicos mesmo, e aí, quando eu vou acessar um endereço desse, eu preciso modificar esse endereço para preciso mapear esse endereço lógico para o endereço físico, tá? Então, é algo que é feito muito constantemente, né? Muito mais constantemente do que alocar e desalocar a memória para os processos, tá? Se a gente estiver falando de um sistema operacional multiprogramado, vocês conseguem imaginar uma outra função desse gerente de memória? Multiprogramado, relembrando, é o quê? Quando a gente tem muitos processos na memória, né? E aí vocês conseguem imaginar que outra função esse gerente de memória deveria ter, nesse caso, de sistemas multiprogramados? Vão me ajudar para vocês acordarem? Seria para controlar a ordem da prioridade dos programas que estão sendo executados. Isso aí já é o escalonador que faz, né? É o escalonador que diz quem é que vai ser executado agora. Quem é o próximo que vai ser executado, né? Então, a questão de priorizar a execução de um ou de outro seria por parte do escalonador. Mas se a gente pensar só no uso da memória, né, no acesso à memória, vocês conseguem imaginar alguma outra responsabilidade desse gerente de memória para sistemas multiprogramados? Eu lembro que eu vi isso em arquitetura de computadores, mas agora de cabeça eu não lembro. Certo. Então, o que é que acontece se eu tiver dois programas, tá? E um programa tenta escrever e deu uma doideira lá e ele está tentando escrever numa área da memória que é de outro programa. O que é que vai acontecer? Professor, não sei se é correto, mas me lembra muito esse contexto do trap. Vai dar erro, né? Isso. Só que, com certeza vai dar erro, né? Mas será que é correto um programa poder acessar a área de memória de outro programa, de outro processo, que não tem nada a ver com ele? Não, processos individuais. Né? Então, uma outra responsabilidade desse gerente vai ser essa de proteção, de garantir que, se existem vários processos na memória, que cada processo só vai conseguir acessar áreas da memória que estão realmente alocadas a ele, e a nenhum outro, certo? Então, a gente precisa, o gerente de memória também precisa resolver esse problema, que, na verdade, acaba que ele é resolvido
com o próprio mapeamento bem controlado de endereços lógicos e endereços físicos. Mas esse é um problema, né? Que precisa ser resolvido pelo gerente de memória. E aí, esse gerente de memória, né, vamos relembrar que o sistema operacional é um software. Né? É um software como outro qualquer que a gente cria, só que é um software que acaba trabalhando muitas vezes com um auxílio específico do hardware. Né? Nesse caso da gerência de memória, existe muito auxílio do hardware para que as coisas sejam feitas de forma mais rápida. Mas o que o desenvolvedor, né, quem desenvolve um sistema operacional, quando ele para desenvolver o gerente de memória, precisa pensar em abstrações que ajudem, né, esse software a realizar essas responsabilidades de alocar, desalocar memória, mapear os endereços lógicos em físicos e proteger as áreas de memórias alocadas aos processos, tá? E ao fazer isso, o ideal, na verdade, né, como o sistema operacional é um software que lembra que o sistema operacional tem duas funções, né? Uma é esconder aquela interface horripilante do hardware, né, de quem está usando, e a outra função é de criar abstrações que são fáceis de serem usadas, né? São abstrações que facilitam, né, a vida de quem vai usar aquele sistema computacional, né? Então, nesse contexto, o que o gerente de memória faz é criar abstrações que dê ao usuário a ilusão de que a memória daquela máquina é infinita. E mais, que a memória daquela máquina está toda reservada para você próprio, aquele usuário específico, tá? É tanto que eu acredito que todo mundo aqui é desenvolvedor de software, mas ninguém nunca se preocupou sobre, será que, quanto será o tamanho da memória que vai estar disponível para rodar esse programa que eu estou fazendo? Alguém já se preocupou com isso? O programa em si, né? Às vezes você tem Big Data, você se preocupa um pouco com isso, mas eu acredito que a gente não se preocupa muito com isso. A única preocupação que a gente teve com relação à memória, pelo menos que eu tive até agora, também foi na disciplina da arquitetura, quando a gente foi fazer programas pequenos em assembly, porque a gente tinha que usar o mínimo de recursos possível, o mínimo de ciclos possível ali do processador. Mas com relação ao armazenamento e com relação à alocação de espaço em RAM, eu não lembro de ter visto nada a respeito, não. Pois é, a gente não se preocupa com isso, né? Porque a gente, quando está desenvolvendo, a gente tem essa ilusão de que a memória é toda nossa, vai dar certo. A gente não se preocupa se esse programa vai caber na memória, se esse programa não vai caber na memória, quanto de memória vai usar, né? Claro que em situações extremas, sim, a gente se preocupa, né? Tem alguns programas que têm requisitos não funcionais, né, de desempenho, e outros requisitos não funcionais que podem ter a ver com isso, aí nesse caso a gente se preocupa, mas em geral isso não é uma preocupação, porque os sistemas operacionais, eles criam essa ilusão de que a gente tem uma memória infinita e de que a gente tem uma memória privativa, né? Cada usuário tem sua memória infinita privativa, mas isso é uma ilusão, né? Porque em termos de computação, nada é infinito, né? Se alguém tentar vender para vocês de que tem alguma coisa infinita, é mentira, tá? E aí a gente vai começar bem simples, como eu falei, tá? A gente vai começar pensando igual nos primórdios de quem foi desenvolver a primeira vez, certo? Então, se a gente for começar bem simples, tá? Uma solução, tá, para um sistema, por exemplo, monoprogramado eu sei exatamente qual é a área que o SO que vai estar reservada para o SO, tá? O resto, né, que sobra daquela memória principal é para os meus processos, e eu vou pegar a imagem daquele programa e vou colocar o conteúdo dele que estava no disco e vou trazer isso para a memória. E aí, uma vez que esse programa está na memória, eu vou conseguir executar esse programa. Eu vou falar ainda de detalhes, já vamos aos poucos. Essa operação, a gente ficar trazendo coisas do disco para a memória, da memória para o disco, a gente chama de swap, certo? Quando a gente copia
um conteúdo da memória para o disco. Isso é um swap out. Quando a gente copia conteúdo do disco para a memória, é swap in. Eu comecei essa aula dizendo que existe aquela pirâmide lá, né, com vários tipos diferentes de memória, e que o gerente de memória, ele precisa trabalhar com todas elas de forma combinada para oferecer um serviço, né, para o usuário daquele sistema computacional. Então, essa é uma dessas formas combinadas de usar todos eles, né? Os programas, na verdade, eles têm que ficar no disco, né? Até porque, quando o computador desliga, o programa tem que se manter lá de alguma forma, né? Não todos os dados, né? Mas o código, com certeza, precisa ficar mantido no disco. Então, esses programas ficam no disco, e na hora que um programa vai ser executado, né? Alguém solicitou a execução de um certo programa, ele vai para uma área de swap, tá? É dessa área de swap que o gerente de memória lê, tá? É uma área específica do disco que é reservada para essa transferência de dados entre o disco e a memória principal desses programas, da própria imagem desses códigos binários dos programas, certo? Então, fica lá na área de swap. Quando o programa, vamos pensar num sistema operacional muito simples, que roda um programa por vez, tá? Um programa tem que ser executado, ele vai para a área de swap, né? Da área de swap, ele vai ser copiado inteiramente na memória, tá? O programa inteiro já vai para a memória de cara. E aí, esse programa vai conseguir ser executado. Claro que para executar, né, aquele mapeamento de endereços lógicos para endereços físicos, de alguma forma precisa ser realizada, mas aí a gente já tem uma parte aí da questão resolvida, que é o swap. Eu vou ter uma área que eu vou ficar trazendo programas do disco para a memória, da memória para o disco. Esse programa terminou, ele pode voltar para o disco, ou ele foi bloqueado, ele pode voltar para o disco, e eu posso pegar outro programa que está pronto e trazer para a memória, para poder executar aquele outro programa. E assim esse sistema vai funcionando ao longo do tempo, tá? Mas a gente diz que isso é monoprogramado porque a gente só tem um programa na memória por vez. E os multiprogramados, a gente tem muitos programas na memória por vez, tá? Mas a gente já aprendeu aqui um conceito que é muito importante, que é o conceito de swap, tá? Em qualquer sistema operacional, inclusive nos mais modernos, quem já instalou Linux, inclusive, sabe disso, a gente precisa de uma área do disco que é reservada para guardar dados que estão em uso, né? Mas só que ele não pode estar na memória agora, ele tem que ser carregado no disco por alguma razão, ele tem que ser levado de volta para o disco. E aí sempre existe essa área, um pedaço do disco que fica reservado mesmo para esse swapping, né, que é para essa troca, essa transferência de dados entre o disco e a memória desses programas que estão em execução, né. Se tem um programa que não está em execução, ele fica lá no disco, no cantinho dele, onde ele foi armazenado. Na hora que ele vai ser executado, precisa fazer uma cópia desse programa, dessa imagem desse programa, né, para essa área de swap, e a partir daí, o processo que está associado a essa cópia, ele vai usar essa área de swap para realizar essas transferências de memória para disco, de disco para memória, quando for preciso. No caso de um sistema monoprogramado, isso talvez não seja tão usado, né, porque eu vou copiar para a memória, apenas se esse programa bloquear para entrada e saída, por exemplo, dependendo do sistema operacional, esse processo pode voltar para essa área de swap e outro processo ser carregado lá na memória. Mas a gente pode, inclusive, também esperar que termine essa operação de entrada e saída e terminar a execução desse processo. E aí está claro que isso não é um sistema muito útil para a gente, né, de propósito geral. Mas vamos lá, falar mais detalhes sobre esse sistema, que tem o sistema operacional e tem o programa do usuário, certo? Quem é que vai gerar os endereços lógicos, né? Eles são gerados pelo compilador em tempo de compilação, né? E quem vai gerar os endereços físicos teria que ser o sistema operacional na hora que aquele programa está sendo executado,
né? Nesse exemplo aqui, essa memória, a gente tem um sistema operacional que está carregado no endereço 0 até o endereço X, aqui só o sistema operacional, e a partir do endereço X, endereço X menos 1, vamos supor assim, e a partir do endereço X até o endereço L, né, a gente tem uma área que está disponível para carregar algum programa de usuário, tá? Do endereço X até o C, desculpa. E aí, a primeira coisa que o SEO precisa, né, esse gerente de memória, ele é muito simples, né, ele precisa saber se tem um processo na memória ou não. Né, com um bit, a gente resolve esse problema, né. Então, o sistema operacional precisa saber, tem alguém aqui na memória ou não tem ninguém na memória, né, porque se tem alguém, já tem alguém, eu só posso carregar um na memória, tá? E aí, vamos supor que esse programa do usuário foi carregado aqui, né, do endereço L até o endereço C, foi o programa do usuário, foi carregado, certo? Como é que a gente poderia mapear os endereços lógicos que tem nesse programa, que lembra que o endereço lógico começa em 0 e vai até um certo número máximo, né? Como é que a gente conseguiria resolver, mapear endereço lógico em endereço físico? Vocês têm alguma ideia? Que quando eu carreguei aqui, aí, vamos supor, tem uma instrução aqui que vai ler o endereço lá 2. Porque, para esse programa, o endereço lógico começa em 0, né? E termina em um certo valor máximo. E aí tem uma instrução aqui que escreve, sei lá, o caractere A no endereço 2. O endereço 2 provavelmente está onde? Está aqui no sistema operacional, né? Então, não vai dar certo. É função do gerente de memória mapear esses endereços lógicos que foram carregados aqui em endereços físicos. Vocês têm alguma ideia de como fazer isso nesse sistema simples, que tem só um programa na memória, e o programa está todo na memória? Ixi, como vocês estão lentos hoje. Tá travando aqui para mim. Eu não sei se é a professora ou é a minha conexão. Vocês estão ouvindo aí? Tá travando para todo mundo ou tá ruim? Aqui travou, mas aqui foi a minha internet. Foi, né? Aqui foi a minha internet. Aqui estava travando também, por isso que eu estou dizendo. Deve ser a conexão da professora, não? Será? Para José Hilton tá normal. Então, eu vou fazer a pergunta de novo. Vocês têm alguma ideia, se vocês fossem o desenvolvedor desse sistema operacional, como é que vocês faziam esse mapeamento de endereço lógico e endereço físico? Como é que vocês fariam? Tá cortando. Eu entendi só como vocês fariam. Como vocês fariam o mapeamento do endereço lógico no endereço físico nesse sistema? Uma ideia seria, cada vez que eu for executar uma instrução e tiver um endereço, eu vou somar esse endereço com esse valor inicial aqui de onde eu carreguei o meu programa. Aí eu somo. Se essa soma for maior do que C, isso é um erro. É uma forma de realizar a proteção. Se não, tá ok. Porque se der maior que C é o Stack Overflow, né, professor? É uma área que nem existe, né, da memória. Não tem nem o que fazer. Justamente, são aqueles erros que a gente vê de vez em quando no Windows, por exemplo, de esvaziamento de pilha, alguma coisa do tipo, né? Não sei, isso aí eu confesso que eu não sei te responder. Eu lembro que o professor Hatz falou disso a respeito disso, que de vez em quando existem alguns programas que não são otimizados
para se fazer esse gerenciamento de memória, e são eles que dão esse problema de esvaziamento de pilha. No caso, é quando eles tentam escrever no endereço de memória que não existe mais, aí o sistema tem que parar, zerar tudo para poder reescrever. Aí é por isso que dá esse esvaziamento de pilha. Sei. Enfim, a gente está vendo que é um erro, né? Então, mas isso que a gente está falando aqui, todas as vezes que uma instrução for ser realizada, a gente precisa fazer essa soma, precisa verificar isso para proteção, por exemplo. E olha que a gente está num sistema muito simples, né? Esse sistema muito simples parece útil para vocês, um sistema operacional assim, que carrega um programa por vez inteiro na memória e roda ele, pronto. O que vocês acham? Felipe acha que não. Ô, professora, me veio mais uma dúvida. Atualmente, os programas reservam espaço de memória para utilizar somente aquele espaço ali agrupado de memória, ou ele vai utilizando endereços na memória aleatórios à medida que ele vai precisando de mais endereços? Ele vai usando aleatórios, né? A gente vai ver, a gente usa paginação hoje em dia, né? Então, ele reserva páginas, ele não precisa estar inteiro na memória, não. Porque, assim, para estar inteiro na memória, vocês concordam que reduz muito, né, a utilidade, né, daquela memória, né? Porque quando a gente está executando um programa, a gente não precisa de todo o programa, toda hora, que todo ele esteja na memória, a gente precisa que a próxima instrução esteja na memória, né? Mas a gente começou a ver esse exemplo bem simples para vocês entenderem bem esse conceito de carregar na memória, o conceito de swap, o conceito de proteção, o conceito de mapeamento, né? Porque é mais fácil ver quando a gente começa do simples, tá? Apesar de parecer que um sistema operacional tão simples assim não é útil, na verdade ele é mais para problemas muito específicos, né? Para uma geladeira inteligente, um ar-condicionado inteligente, sistemas que não são de propósito geral e que têm uma tarefa específica a ser realizada, tá? Então, para esses sistemas, esse tipo de sistema operacional monoprogramado ainda é bastante útil e ainda pode ser usado nesses sistemas embarcados, tá? Mas aqui a gente está falando de sistemas de propósito geral, né? Então, a gente vai complicar um pouquinho as coisas, mas antes de complicar, a gente ainda vai pontuar alguns detalhes de um sistema desse, como seria. Felipe falou aqui, é necessário o uso do disco. Não entendi. Quando a senhora comentou sobre colocar um programa inteiro na memória RAM. Assim, nesse exemplo, nesse SO bem simples que a gente está vendo agora, a gente está considerando que o programa inteiro vai para a RAM, né? Mas independente do programa inteiro vir para a memória principal ou não, a gente sempre vai precisar de uma área no disco para fazer essa transferência dos programas que estão executando para o disco, tá? A gente sempre vai precisar dessa área que é que a gente chamou de área de swap, certo? Aqui é só uma analogia que eu ia fazer, mas não é tão importante, não. Vamos lá. E se a gente quiser rodar 2 programas nessa memória, né? Imagine que aqui embaixo tem o SO, é porque ele não está aqui, mas aqui embaixo tem o SO. Aqui eu tenho esse programa cinza, né, que ficou do endereço 2024 até o endereço 16.380. E aqui, a partir do endereço 16.384 até o 32.764, eu tenho um outro programa, que é esse branquinho, certo? E aí, a gente vai fazer, esses programas foram carregados aqui, né? E essa instrução aqui desse programa, por exemplo, ela está tentando acessar o endereço 24. O endereço 24 não faz parte do espaço de endereçamento físico aqui desse programa, né? Porque o espaço de endereçamento físico vai aqui de 2024 a 16.380. Né? Então, se a gente tentar realizar
essa instrução aqui, usando esse endereço lógico que veio aqui, vai dar caca. Isso é um pedaço do sistema operacional que está aqui embaixo, certo? Da mesma forma, essa instrução aqui, que usa o endereço 28, também vai dar erro. Esse endereço 28 provavelmente é o endereço que está lá no sistema operacional, tá? Então, a gente precisa fazer a realocação estática desses endereços, tá? Uma forma de fazer isso é fazer isso em tempo de carga, tá? Em vez de fazer isso na hora que a gente vai executar o programa, a gente pode fazer isso em tempo de carga. Significa que a imagem desses processos, né, antes deles virem para a memória, essa imagem estava lá na área de swap. Quando eu for carregar, né, copiar o que estava na área de swap aqui para a memória, eu já vou identificar o que é um endereço e já vou modificar esses endereços lógicos para mapear eles para endereços físicos, tá? Claro que aqui a gente continua nessa simplicidade de ter dois programas, mas eles estão inteiros na memória e eles estão em áreas contíguas da memória, né? Eles não estão um pedaço em cada lugar, né? Eles estão inteiros em áreas contíguas da memória, certo? E aí, o compilador, para ajudar nessa tarefa, o compilador desses programas precisa ajudar nessa tarefa, diferenciando o que é número do que é endereço, né? Porque às vezes eu posso ter uma operação de adição, uma operação de adição, né? De subtração. A gente pode ter números ali naquelas operações, números mesmo, que não são endereços, né? Então, é preciso que o sistema operacional saiba diferenciar o que é um endereço do que é um número, né? Para que os números não sejam também modificados nesse mapeamento, tá? E aí o compilador pode ajudar nisso. Então, toda vez que eu encontrar um endereço aqui, na verdade, eu vou somar com o endereço inicial de onde esse processo foi carregado. Faz sentido para vocês? E aí, na imagem do processo, tem o endereço 24, e esse processo foi carregado a partir do endereço 2024, esse endereço vai se transformar em 2048, né? O endereço físico dele vai se transformar em 2048. Isso fica fácil, assim, porque na imagem do processo, os endereços lógicos começam de zero, né? Então, como eles vão ficar no área contígua da memória, basta somar ao endereço inicial físico, né, de onde aquele programa foi carregado, de onde aquela imagem do programa foi carregada, certo? E aí, como é que a gente garante a proteção? Lembra que proteção é impedir que um programa acesse a área de outro programa, né? Isso provavelmente é um bug de um programa, né? Ou algo malicioso de fato, né? Se eu tivesse aqui esse programa tem um tamanho de 2024, 16.380 menos 2024. 14.356. Então, ele só poderia gerar endereços que vão do zero até o 14.356. Se aqui dentro tiver um endereço maior que esse mapeamento do lógico para o físico vai acabar entrando na área desse outro programa aqui, o que é um erro de proteção, tá? Como é que a gente faz essa proteção? E aí, vocês sabem, parecido com o que a gente já conversou, né? Eu vou pegar o endereço lógico e vou somar com esse valor inicial. Se esse valor for maior do que o último endereço que eu tenho alocado para esse programa, então eu tenho um erro, eu não posso acessar aquela área, então eu não deveria carregar esse programa aí, porque esse programa tem esse erro de proteção, concorda? No caso, ele não vai fazer reserva de um lote de endereço. Ele vai só fazer a comparação com o endereço com o último espaço usado. Isso. Basta isso. Com isso eu já consigo identificar que a gente tem um erro de proteção aqui, né? Com isso ele já consegue proteger todos os programas que estão em uso ao mesmo tempo, né?
Se todos seguirem isso, sim, né? Se todo mundo checar, antes de acessar o endereço, checar se aquele endereço faz parte do intervalo de endereços físicos que está alocado para aquele próprio processo, eu estou conseguindo proteger uns dos outros, todos eles de um dos outros, né? Existe algum programa que faça o uso de alocação não contígua dessas memórias? Todos os programas atuais. Isso aqui está bem longe do que acontece na prática hoje em dia. É só porque... Daí, nesse caso, como é que faria essa proteção? Porque se é não contíguo, a ordem da numeração dos espaços de memória também não é contínua. Daí, como é que ele faria esse cálculo para saber qual é o último espaço de memória que está livre? Exatamente. Como é? A gente vai ver cenas dos próximos capítulos. Hoje a gente está vendo esse sistema simples. Porque agora eu fiquei confuso. Agora, é bom que você ficou curioso, você não vai faltar a próxima aula, que é quando a gente vai ver paginação. Aí vocês vão ver como é que o bicho pega. Mas aqui, vamos lá. Essa proteção poderia ser feita em tempo de carga, será? Ou a gente pode fazer toda vez que a gente for usar, né? Quando a gente for realizar aquela instrução, né? A gente pode realizar essa verificação de proteção. Só que, em termos de desempenho, imagine, toda vez que você vai acessar uma área da memória, você, na verdade, tem que fazer uma comparação, né? Você tem que fazer, além de você fazer uma soma, para poder você identificar qual é o endereço físico e mapear o endereço lógico para o endereço físico, você ainda tem que fazer uma comparação para poder ver se esse endereço, se ele ultrapassa o intervalo de endereço que você tem reservado para esse programa. Isso fica bem caro, né? E aí, isso teria que ser feito por hardware, ok? E aí, existiu por algum tempo sistemas operacionais que foram exatamente assim. A gente tinha lá na CPU, né, além daquela MAR e MBR, que são os registradores que tipicamente participam de operações de acesso à memória, a gente tinha também dois registradores, e esses registradores eram registrador base e registrador limite, tá? Esses registradores, eles mantêm dentro dele o endereço inicial, que é o registrador base, e o endereço final de onde aquele programa foi carregado na memória. Tá? Então, por exemplo, para esse programa cinza aqui, quando a CPU estiver executando esse programa cinza, o valor do registrador base lá na CPU é 16.380. Ou é 2024, do registrador base, que é o início. E do registrador limite, que é o fim, é 16.380. Tá? Quando esse programa perder a CPU, porque a gente agora está falando de um sistema que não é mais monoprogramado, né? A gente tem agora dois programas na memória. Quando esse processo perde a CPU, faz parte da mudança de contexto desse processo guardar essas informações do registrador base, do registrador limite lá na tabela de processos, e aí quando ele for ser executado em outro momento no futuro, isso aqui vai ser recuperado, né, na mudança de contexto, quando ele for rodar de novo, né. Aí, esse processo cinza perde a CPU, né, quem vai ganhar a CPU agora é esse processo branco, aí recupera-se da tabela de processos, desse processo aqui, quem era o registrador base dele, o registrador limite dele, para que essa soma e essas operações sejam realizadas com sucesso. Uma vez que esses valores estão lá no registrador base, no registrador limite, quando o MAR recebia um endereço, né, vamos supor, 28, o registrador base está com esse valor e o registrador limite está com esse outro valor. Quando chega esse endereço 28, o próprio hardware já soma o valor desse endereço lógico ao valor desse registrador base para poder gerar o endereço físico que de fato vai ser acessado, tá? Então, isso sendo feito via hardware, já já traz um desempenho melhor do que se isso fosse ainda ser feito pelo sistema operacional via software, certo? Da mesma forma, via hardware, né, soma-se esse endereço que vai ser esse endereço lógico, né, depois que você soma esse endereço aqui com o endereço do registrador base,
via hardware também essa verificação aqui, se esse registrador, se isso ultrapassa o valor desse registrador limite, isso é feito também via hardware, e aí isso garantiria a proteção, tá, para esse tipo de sistema. Que só é possível de ser simples assim, porque a gente está carregando o programa inteiro na memória, e em uma área contígua da memória, certo? Mas por mais que seja simples, vocês já percebem que existe uma série de decisões e uma série de detalhes que precisam ser pensados e precisam ser resolvidos para que o gerente de memória consiga trabalhar da forma correta e realizar as responsabilidades dele, né? Então, na mudança de contexto, esses registradores são guardados ou são recuperados, tá? E aí a gente consegue alternar a CPU na execução desses dois programas aqui, tá? Se a gente tivesse mais do que dois programas, mudaria a forma de fazer isso aqui? O que é que vocês acham? A gente continua alocando eles em áreas contíguas, o programa inteiro vem numa área contígua aqui da memória. Só que imagine que agora eu posso guardar 4, 5, 10 programas. Vocês acham que a gente precisaria mudar essa forma como a gente está fazendo? Aí eu não sei, professor. Porque já que existem essas formas contíguas e não contíguas A de se gente pensa armazenar a agora memória. só na contígua, só em contígua. A gente está pensando nesse SO ainda muito simples, certo? O que é que vocês acham? Mudaria? Se a gente tivesse... Imagine que essa figura agora eu tenho duas delas, uma em cima da outra, e aí eu tenho 4 programas na memória. Não mudaria nada, daria certo, né? Concordo? Sim. Daria certo, né? A gente ainda vai voltar a falar sobre isso, só que aí, quando a gente voltar a falar sobre isso, a gente vai voltar a falar com mais detalhes ainda, porque tem muitas outras decisões. Se a gente for implementar um sistema desse, tem muitas outras decisões que a gente precisa pensar. Então, por exemplo, vamos chamar de partição a área que está reservada para guardar um programa, tá? Quantas partições a gente tem? Essas partições são dinâmicas, ou a gente tem um número fixo, o tamanho delas é o mesmo tamanho, ou elas têm tamanhos variados? Espera aí, professor, deu uma cortada. É o chamado quê? Partição? Partição seria, vamos imaginar que a gente chama de partição, a área que está reservada para um determinado programa, tá? Se a gente for continuar a desenvolver esse sistema, a gente teria outras decisões de projeto a tomar aqui, tá? A gente, por exemplo, teria que decidir o tamanho dessas partições, a gente teria que decidir se esses tamanhos são pré-definidos ou se isso depende do tamanho do programa que a gente vai carregar. A gente poderia decidir quantas partições vão ter, ou se isso fica dinâmico. Então, tem uma série de decisões que a gente ainda precisaria tomar aqui a respeito desse sistema e a gente vai voltar para cá, tá? Antes disso, como eu falei, o gerente de memória, ele precisa criar abstrações, né, para criar essa ilusão de que a memória é infinita, tá? Nesse contexto, algo que a gente já falou aqui, mas eu quero só reforçar, tá? Uma abstração que é muito importante nesse contexto é o espaço de endereçamento lógico, tá? Esse espaço de endereçamento lógico, a gente já falou sobre ele. Quando um programa é compilado, o que é gerado lá dentro são endereços lógicos, que vão de 0 até um determinado valor máximo. Esse é o espaço de endereçamento de um programa, e é isso que dá a quem está desenvolvendo. Aqui está cortando demais. Eu não estou conseguindo entender o que a senhora está falando. A senhora está me entendendo? Ou tem mais gente que está com essa mesma dificuldade? Aí depende dos outros, porque se for só para você, infelizmente, eu não posso fazer nada, mas se for para todo mundo, aí eu não tenho nem o que fazer, porque aí vai ser, minha rede tá ruim, eu teria então que gravar a aula e mandar para vocês depois. Tem mais alguém? Então deve ser a minha conexão. Ali, José Ailton disse que está normal na dele. Se está normal, então pelo menos a gravação vai ficar normal. Aí dá para pegar nota. Deve ser a minha conexão mesmo.
Infelizmente. Então, essa abstração, né, de espaço de endereçamento é uma abstração que facilita a vida do usuário, de forma que quem vai desenvolver software, por exemplo, para rodar nesses computadores, né, vai desenvolver pensando que existe um espaço de endereçamento reservado só para si, né, não se incomoda com o local onde aquele programa vai ser de fato carregado na memória, né, e usa esse espaço de endereçamento lógico como se fosse o conjunto de todos os endereços que esse processo pode endereçar, quando, na verdade, quando esse processo vai ser executado, ele nem pode endereçar todos os endereços da memória, né? Mas essa é uma abstração que é usada, né? E o gerente de memória resolve mapeando esses endereços lógicos em endereços físicos, que são os endereços de onde realmente aquele processo foi carregado, tá? Então, cada processo, né, cada programa, ele tem seu próprio espaço de endereçamento. E o SO traduz esses endereços lógicos nos endereços físicos, e isso depende de onde é que aquele programa foi carregado. Essa é uma abstração importante da gente entender, o espaço de endereçamento, tá? E, apesar de do espaço de endereçamento de todo programa ser igual, né, todo programa acha que tem de 0 até determinado valor máximo para endereçar dentro do seu espaço de endereçamento, né? No fundo, isso não é verdade, e quando esses programas são carregados na memória, o gerente de memória tem que ter um trabalho extra para fazer esse mapeamento desses endereços lógicos nos endereços físicos correspondentes de onde aquele processo está, e além disso, de garantir a proteção, né, de que um processo não vai acessar uma área de memória que está alocada a outro processo, certo? Mas essa é uma abstração que facilita o uso, né, do sistema operacional, tá? E aí, a gente, voltando a falar, né, a gente tem agora esse SO, que é muito simples, né, cada programa tem seu espaço de endereçamento, mas esses programas, quando vêm aqui para serem de fato executados, os endereços lógicos, né, eles são mapeados nos endereços físicos através do uso de registrador base e de registrador limite, né, e na mudança de contexto, o sistema operacional guarda esses valores, né, do registrador base e do registrador limite para atualizar a tabela de processos desses processos, tá? Isso é uma solução muito genérica, tá? E essa solução, ela pode perfeitamente ser usada para quando a gente tem P processos na memória, tá? Então, para cada processo, o SO precisa guardar, né, qual é o endereço inicial, que é o valor do registrador base, de onde aquele processo foi carregado na memória, e qual é o endereço final, que é o registrador limite, de onde aquele processo foi carregado na memória. E aí, com isso, o sistema operacional consegue fazer a mudança de contexto adequada e com o auxílio do hardware consegue fazer o mapeamento do endereço lógico que está aqui, que basta somar com o registrador base, que vira o endereço físico, e basta comparar com o registrador limite para ver se esse endereço lógico, se esse endereço agora vai ter algum problema de proteção, né? Vai levar a algum problema de proteção. Então, essa é uma solução genérica que funcionaria para P processos na memória, por exemplo. Mas aí a gente chega naquela situação de vamos repensar, né, vamos pensar agora nos detalhes, em mais detalhes. Né? Eu consigo realizar a alocação, eu consigo realizar o mapeamento do endereço lógico no endereço físico, eu consigo realizar a proteção, tem um hardware que me ajuda para isso. Mas agora vamos pensar em detalhes dessa implementação, né? Porque quem está implementando o SO que precisa decidir sobre como é que essa memória é dividida em partições para manter esses processos. Quantas partições? São partições de tamanho fixo ou são partições de tamanho dinâmico? São partições de mesmo tamanho? Se for tamanho fixo, todas têm o mesmo tamanho? Ou a gente teria partições de tamanhos diferentes para conseguir alocar melhor processos de tamanhos diferentes, né? Se eu tenho partições, sempre pensando no uso eficiente do recurso. Se eu tenho partições de tamanho fixo, pode ser que os programas muito pequenos
me deixe uma fragmentação, né, eu vou alocar uma partição que é de tamanho fixo, então ela tem que ser toda alocada para um determinado programa, mas ele é bem pequenininho. Então, grande parte daquela partição, né, que é uma área de memória, vai ficar sem uso. Ninguém mais pode usar, porque ela já está alocada para um programa que nunca vai usar, né? Então, tem uma série de decisões que o projetista do sistema operacional precisaria tomar para, de fato, implementar um sistema desse, por mais simples que ele seja, né? Que a gente já conversou sobre isso, são desvantagens de se ter um sistema operacional desse, né? Então, a gente precisa sempre realizar essa adição e a comparação para poder realizar o mapeamento e a proteção. Os programas precisam ficar em áreas contíguas da memória, os programas vêm inteiros para a memória, então os programas precisam ser menores do que a memória, não um programa que seja maior do que o tamanho da memória, ele não consegue ser executado em um sistema desse, tá? E vai existir, então, um limite, né, para o número de processos que a gente consegue guardar na memória, e, por conta disso, a gente pode ter dificuldades para aumentar o grau de multiprogramação desse sistema, né? Então, o grau de multiprogramação, lembrando, é a quantidade de programas que a gente tem na memória, né? Quanto mais programas a gente tem na memória, maior a chance de ter algum processo pronto para rodar, né? Se a gente tem poucos programas na memória, a chance de todos bloquearem, por exemplo, para fazer alguma operação bloqueante, pode ser alta. Enquanto que quando a gente tem muitos programas na memória, a gente vai aumentando a probabilidade de ter pelo menos um processo que está pronto para ser rodado e, assim, aumentar a eficiência no uso da CPU, né, que é um dos recursos mais caros do sistema computacional, certo? Então, esse tipo de sistema, ele reduz o grau de multiprogramação que a gente pode atingir, tá? Mas é um sistema multiprogramado, é um sistema que funciona e é um sistema que o gerente de memória já realiza todas as tarefas que ele precisa realizar. E aí a gente vai ver alguns detalhes sobre ele, né? O swapping, revisando, né? A gente já viu, né? A memória física, ela pode não ser o suficiente para abrigar todos os processos que a gente quer rodar, então alguns vão ficar nessa área de swap. Quando precisar dele na memória, ele vem para a memória, tá? E aqui, vamos imaginar que a gente agora pensou um pouco mais sobre esse sistema que a gente tem. A gente estava com um sistema com duas partições só, né? Então a gente só conseguia colocar dois programas. Se a gente for complicar um pouquinho mais, imagine agora que a gente tem um sistema que a gente consegue colocar quantos programas couberem na memória. É algo um pouco mais dinâmico, né? Então, a gente resolveu que a gente não tem um número de partições fixas, a gente vai ter um número de partições dinâmica, porque depende do tamanho dos programas que já foram alocados, né? E a gente vai alocando vai trazendo esses programas para a memória e devolvendo para o disco, né, para a área de swap, à medida que a gente for precisando trazer eles para a memória. Se eu preciso trazer um programa para a memória e não tem mais espaço, eu preciso escolher algum outro programa que estava lá para sair da memória e ir para essa área de swap, né? Isso vai fazer parte do trabalho desse gerente de memória para que esse sistema, que agora é um pouco mais complexo do que o que a gente estava vendo até agora, funcione, né? Em termos de informações sobre cada processo desse, é preciso que o sistema operacional consiga identificar, né, qual é o início de onde aquele processo está carregado e o endereço final de onde aquele processo está carregado, né, que é exatamente os valores que ficariam lá nos registradores base e limite. O sistema operacional precisaria ter isso em mente, e também precisa manter o controle de que áreas da memória estão carregadas e que áreas não estão carregadas, né? Então, precisaria de alguma forma manter essa informação. Então, por exemplo, eu posso manter um array de bits, né? E quando o bit com um espaço nesse array para cada endereço aqui de memória, e aí
o endereço de memória que não está em uso pode ficar em 0, o endereço da memória que está em uso ficaria em 1, por exemplo, nesse array. Ou eu posso ter algo mais inteligente, como uma lista, né? Eu teria um item para representar essa área aqui da memória e dizer que ela está ocupada, e outro item para representar essa outra área aqui da memória e dizer que ela está livre. Né? A gente vai falar um pouco mais sobre isso já já, mas isso é uma informação que esse sistema operacional que opera agora dessa forma precisaria manter, esse gerente de memória precisaria manter, certo? Então, o que a gente tem aqui são partições dinâmicas, né, e o número de processos que vai estar na memória depende do tamanho desses processos. Se eu tiver um processo muito, muito grande, pode ser que só ele caiba na memória e ele fique sozinho lá na memória. Se eu tiver vários processos pequenos, pode ser que eu consiga ter vários processos ao mesmo tempo na memória, tá? Aí vamos ver, aqui é o tempo passando, tá? O sistema operacional aqui é a memória RAM, o sistema operacional está aqui nesse lugar reservado para ele, e esse programa A, esse processo A, já está carregado aqui na memória, né? Significa que na tabela de processos a gente já sabe quem é esse valor de base e de limite desses endereços aqui de onde esse programa foi carregado, certo? E aí, com o passar do tempo, um outro programa ficou pronto para rodar, né? Sei lá, o usuário solicitou a execução de outro programa, que foi o programa B. Esse programa foi copiado lá para a área de swap, e de lá ele foi trazido aqui para esse pedaço aqui da memória, né? Então, agora, o sistema operacional sabe que essa área aqui, que antes estava livre, né? Ele sabia que essa área estava livre, ele viu qual era o tamanho desse programa, ele viu que cabia logo aqui em cima desse programa A que já estava aqui e alocou essa área para esse processo B. E aí, ele agora sabe que é o valor de base, de limite, né, esses endereços base e limite desse processo B, para que ele consiga fazer o mapeamento e a proteção corretamente dos processos A e B que estão aqui na memória, tá? E agora ele sabe que de alguma forma, o sistema operacional precisa manter uma estrutura de dados que indique para ele que essa área de memória está livre, pode alocar para outros processos. E aí o processo C ficou pronto, sei lá, alguém pediu para rodar o processo C. Ele viu qual era o tamanho do processo C, o processo C estava na área de swap, ele foi trazido, né, no swap in. A operação swap in é a operação que traz da área de swap para a memória. E aí trouxe esse processo C aqui para a memória. Quando trouxe esse processo C aqui para a memória, atualizou a informação da área livre, que agora só ficou essa, e atualizou também a informação de que o processo C está associado ao endereço base, que é esse aqui, o endereço limite, que vai ser o endereço desse último byte aqui. E aí, com o tempo, esse processo A terminou. Ou ele foi bloqueado, ou ele terminou, enfim, mas ele foi sair da memória, ele saiu da memória. Então, o SO precisa atualizar essa informação de que agora essa área aqui está livre. E um novo processo vai ser executado, que é o processo D. Né? O SO veio, verificou que essa área estava livre e essa área estava livre, e usou algum algoritmo para alocar uma determinada área. Para esse processo D, alocou essa área aqui. Né? O processo D agora está associado a um valor de base e um valor limite, um endereço base e um endereço limite, para fazer o mapeamento desse processo D e a proteção. Né? Depois o processo B terminou, ou foi bloqueado, sei lá. Esse processo saiu, o sistema operacional precisa rever, né, essa informação da área livre. O processo A voltou, veio para cá, né? E assim o tempo vai passando e esses processos vão nessa transferência, né, entre memória principal e área de swap no disco, para que eles consigam ser executados, tá? Se por acaso, vamos supor, esse processo B continuasse aqui, e esse processo A agora está pronto para rodar, e eu quero trazer ele para a memória, o sistema operacional quer trazer ele para a memória, o sistema operacional precisaria escolher um desses processos aqui para sair, né? Como o processo B foi o que chegou há mais tempo, uma opção seria um algoritmo desse, né? Tirar o processo B, que já está aqui há mais tempo, para que o processo A volte para a memória, tá? Então, isso é função do gerente de memória,
desse sistema aqui realizar todas essas tarefas. E olha que isso é um sistema bem simples, certo? Com o tempo, a gente pode ter alguma fragmentação de memória. Então, por exemplo, esse pedaço aqui, né, todos os exemplos que a gente viu, nunca chegou a um processo pequeno o suficiente para caber aqui. A gente chama isso de fragmentação externa, tá? Que é a fragmentação entre partições. Vamos supor que esse processo D fosse maior, viesse até aqui, sei lá, por exemplo. Esse pedacinho aqui que ficou livre entre a partição do processo D e a partição do processo B, né, se esse processo D fosse maior um pouquinho, a gente poderia imaginar que seria uma fragmentação externa. A fragmentação externa é um pedaço de memória que, com o passar do tempo, vai surgindo entre uma partição e outra dessa, e que ela é tão pequena que a chance de existir um processo que caiba ali é muito baixa. Então, é uma memória que é desperdiçada, certo? Quando a gente tem partições dinâmicas como essa, a chance de ter fragmentação externa é alta, tá? Porque os processos são de tamanhos variados e dependendo da ordem que eles foram alocados lá dentro da memória e da ordem que foram executados, aí um processo sai, outro volta, a chance de existirem esses buracos vai aumentando, né? Esses buracos que são pedaços de memória que estão livres, mas é tão pequeno que não cabe nenhum processo lá, tá? Fragmentação externa. A gente tem esse problema, né, da fragmentação, que a solução é a compactação, né? Parece com a compactação de disco. A gente faz isso no disco, né? Quando os arquivos vão sendo criados, daqui a pouco está muito longe, os blocos muito longe um do outro, pedaços muito pequenos, livres de bloco e tal, aí existe um software que você faz a compactação de disco para que você consiga melhorar o desempenho do uso daquele disco e deixar blocos contíguos livres no disco, né, para serem usados. Então, a compactação seria, no caso, vamos supor, nesse exemplo aqui, teria que descer esse processo B para cá, desce o processo C para ficar logo depois do B, e aí a área que ia sobrar aqui em cima era menor. Em vez de sobrar duas áreas pequenas, eu teria uma área maior sobrando aqui nessa memória, tá? A compactação é cara, tá? Ela, para cada página, para cada palavra do processo, desculpa, a gente poderia pensar velocidade de 8 nanosegundos para modificar uma palavra, para descer ou subir uma palavra lá dentro da memória. Então, num disco de 16 GB, levaria uns 16 segundos para compactar a memória completa, né? Que é pouco em termos de disco, mas é muito em termos de a CPU fica parada, né? A CPU não pode fazer nada até que essa compactação termine, tá? Então, uma parada de 16 segundos na CPU são milhões de instruções que deixaram de ser executadas, tá? Mas é uma solução para esse problema da fragmentação. E aí, essa decisão, né, de se essas partições são de tamanho fixo ou não, ou se são de tamanho variável, né, também é uma decisão que faz parte desse tipo de sistema, que é um sistema de swap com partições, tá? É um gerente de memória que ele já é de um sistema operacional muito programado, ele usa o swap e ele usa partições, tá? Se a partição é de tamanho variável, como a gente viu aqui, a gente tem um problema da fragmentação externa, que a gente pode resolver com a compactação. Se essas partições forem de tamanho fixo, né? Eu não tenho os tamanhos, o sistema operacional, o gerente de memória decidiu, né, previamente quantas partições tem e qual o tamanho delas, né, a gente poderia ter também um problema de fragmentação, só que seria uma fragmentação interna, né, porque imagine que, vamos supor que as partições são todas do tamanho desse processo A aqui. Quando esse processo B chegasse, né, como a partição é maior, por exemplo, a gente ia ter uma área de memória aqui dentro da partição que não seria usada, porque esse processo é pequeno, então ela não seria usada, e essa partição estaria alocada para esse processo B.
né? Então, nesse caso, a gente teria uma fragmentação interna, que também é desperdício, né? É desperdício igual como é o desperdício da fragmentação externa, tá? E aí a gente pode ter também partições que mudam de tamanho, né? Se a gente tiver uma partição, né? A gente reservou uma partição que é exatamente do programa que pediu para ser executado, né? Se esse programa precisar aumentar de tamanho, a gente vai ter que alocar um outro espaço, né, para aquele programa, tá? Então, quando o programa vem do disco para a memória, lembrando aquela figurinha que a gente tinha, né, que é parecido com isso aqui, né, a gente tem as instruções do programa, depois a gente tem dados, né, dentro desses dados a gente tem uma parte dos dados que são dinâmicas, que é o RIP, e a gente já deixa um certo espaço, já existe um certo espaço aqui para que esse RIP cresça, né, para cá. E essa pilha cresce aqui para baixo. Mas se essas coisas se tocam, né, se durante a execução, né, muitos dados são gerados, isso aqui vai crescendo, e muitas funções são chamadas, né, de forma aninhada, isso aqui também vai crescendo aqui para baixo, e a gente precisa aumentar o tamanho desse programa, né, dependendo da decisão do sistema operacional, a gente pode ter que tirar esse programa da memória, faz o swap out dele para a área de swap, e depois escolhe uma área de memória maior para colocar esse programa, tá? Claro que quando esses programas são transferidos para o disco, essas áreas extras que são deixadas aqui, elas não são copiadas, né? Não tem nada aqui, né? O que é copiado é o que de fato existe dado útil para aquele programa, é copiado para o disco, tá? E aí quando volta, você pode voltar com uma área extra aqui, um tamanho maior, de uma partição maior, para que esse programa possa se expandir, certo? Aqui a gente já viu, né, esse exemplo de quando os processos vão ao longo do tempo, né, os processos que vão começando a executar, né, eu estava executando o A, depois executei o B, depois o C, aí chegou o D não cabia aqui, eu tirei o A, coloquei o D no lugar do A, fiquei com essa fragmentação aqui, essa aqui, e aqui talvez caiba alguma coisa, talvez não. Depois o A quer voltar, resolvi tirar o B, tá? E assim, a execução dos programas vai ocorrendo. Agora, é preciso, como eu falei antes, manter informação sobre essas áreas livres, tá? E aí é sobre isso que a gente vai falar agora, né? Como é que o sistema operacional, que estruturas de dados o sistema operacional mantém para gerenciar essas áreas livres? Uma forma é o mapa de bits que eu falei, né? Para cada endereço aqui da memória, ele vai, nesse mapa de bits, dizer se aquele endereço está em uso ou não. Então, toda vez que for 1, é porque o endereço está em uso. Se for 0, é porque o endereço não está em uso. Então, para uma memória que está dessa forma, tá? Aqui é o processo A, aqui tem um pedaço aqui sem usar, sem ser usado da memória, que está o processo B, processo C, outra área sem ser usada, processo D, processo E, outra área sem ser usada, e assim sucessivamente. Então, para cada endereço aqui da memória, eu vou precisar de um bit, tá? Então, essa é uma das desvantagens dessa abordagem, porque esse mapa de bits precisa estar na memória, tá? Se a memória for muito grande, eu vou precisar de um bit para cada byte aqui da memória. Então, estou usando o espaço da memória para manter isso aqui. E aí, toda vez que, vamos supor, que essa área aqui estava livre e eu resolvi alocar para o processo B. O endereço aqui desse byte aqui, ou dessa palavra, não sei, é 8, tá? Desse byte, para simplificar, é 8. Então, se eu aloquei 1, 2, 3, 4, 5, 6 bytes para esse processo B, significa que a partir da posição 8, que é essa aqui, eu vou colocar 6 valores, 1, que é para essa alocação que eu fiz. Então, vou remover o 0 que tinha aqui e vou colocar o valor 1 para indicar que essas posições da memória agora estão ocupadas, tá? Quando eu quero trazer um processo
da área de swap para a memória, e esse processo, vamos supor, vai precisar de 4 bytes. Aí o que é que eu preciso fazer? Eu preciso ler todo esse mapa de bits à procura de 4 zeros contíguos nesse mapa aqui. Quando eu encontrar esses 4 zeros contíguos, eu vou alocar aquele processo, né? Vou trazer aquele processo que estava lá na área de swap para esse espaço da memória e atualizar o mapa de bits para que aquela área de memória esteja agora ocupada, né? Se eu precisasse aqui de 4 bits, eu não ia encontrar, né? Isso é mais uma desvantagem. Talvez eu tenha que ler todo o mapa de bits para quando chegar no final, eu vou ver que eu não tenho uma área de memória contígua suficiente para alocar aquele processo que eu quero trazer para a memória, tá? E aqui também fica muito claro o problema da fragmentação, né? Nesse caso de um processo de 4 bytes que eu gostaria de trazer do disco para a memória, nesse exemplo aqui, vamos supor que a memória termina aqui, eu não vou conseguir trazer. Apesar de que, se eu somar todas as áreas que estão livres, eu tenho 8 bytes livres na memória, mas nenhum deles, né? Eu não tenho em nenhum lugar um espaço com 4 bytes livres que estejam contíguos na memória, tá? Então, isso representa bem o problema da fragmentação que a gente está vendo externa aqui, certo? Quanto menor for essa unidade de alocação, né, maior vai ser esse mapa de bits, maior o espaço que eu vou precisar dentro da própria memória, né, provavelmente dentro daquele espaço reservado para o sistema operacional, maior vai ser esse mapa de bits, tá? Além disso, né, quando a gente tem uma unidade de alocação aqui, eu estou falando, eu estou dizendo que a unidade de alocação aqui é o byte, né? O byte é uma unidade bem pequenininha de alocação, que vai me levar a um mapa de bits maior, porque tem um bit para cada byte. Mas, se a gente estiver pensando numa unidade de alocação, por exemplo, que é uma palavra, vamos supor 8 bytes, tá? E aí, cada endereço desse representa uma palavra na verdade. E aí, vamos supor que são 8 bytes. Aí eu preciso de 58 bytes. Meu programa precisa de 58 bytes. Eu não vou conseguir alocar 58 bytes especificamente, porque 58 bytes é não é um múltiplo de 8, né? O que eu vou conseguir são 64 bytes. E aí esses 6 bytes finais ficam perdidos, né? Eu não vou usar. Mas, por outro lado, é uma área que permite que o processo cresça sem eu precisar realocar ele, carregar ele em outra área da memória, né? Então, seria uma fragmentação interna, tá? Quando a gente tem uma unidade de alocação maior do que o byte, a última palavra, né, dessa partição que foi alocada para um processo, ela pode ter alguma fragmentação interna lá dentro, certo? A gente já falou sobre as desvantagens, né? Usa um espaço da memória para manter, que pode ser grande, dependendo do tamanho da memória e da unidade de alocação que estiver sendo usada. Para encontrar área livre, a gente precisa ler esse mapa de bits, né? Se a gente tiver sorte em encontrar rapidamente, no início da memória, alguma área livre, ótimo. Mas se não, ou no início da leitura, né? Seja de onde a gente está começando a ler. Senão, a gente vai precisar ler o mapa inteiro para tentar encontrar, e se não existir um tamanho desse, o mapa inteiro vai precisar ser lido para que o sistema operacional descubra que não existe uma área livre na memória suficientemente grande para armazenar aquele processo, tá? E aí essa operação pode ser lenta, especialmente se a memória for muito grande. E aí, por conta dessas desvantagens, sim, o processo, né, vai precisar, a gente já sabe que cada processo mantém na tabela de processo o valor do registrador base, do registrador limite, né, então, quando um processo termina, né, que ele vai ser desalocado, que ele vai sair da memória para a área de swap, basta ir direto nesses endereços, né, que estão entre o valor do endereço do registrador base do limite e ir lá e colocar tudo em zero, por exemplo, para dizer que agora aquela área está livre, certo? Então, desalocar até é mais rápido do que alocar, porque você vai direto na área que você já sabe qual é o endereço. Então, como existem essas limitações, tem uma outra forma que é mais utilizada,
que tem um desempenho melhor e gera menos desperdício de memória, para gerenciar esses espaços livres, né? A gente está falando de um sistema simples com partições dinâmicas, né, da memória. E aí seria uma lista encadeada, tá? Aqui a mesma memória que a gente viu no exemplo anterior, e aqui a gente tem os itens dessa lista que o gerente de memória tem que manter para saber que áreas estão ocupadas e que áreas estão livres. Então, uma possibilidade é que cada item dessa lista tenha uma indicação de se aquela área, daquele item, representa uma área livre ou ocupada. Nesse caso aqui do exemplo que foi retirado do livro, usa a letra P, como se fosse um boolean, né, na verdade, para indicar que está ocupado por um processo, e a letra L para indicar que está livre. Em seguida, indica qual é o endereço inicial dessa área que esse item representa, e aqui o tamanho, né, quantas unidades de alocação tem nessa área, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, tá vendo? Começou em 0 e tem 5 unidades de alocação aqui dentro e está ocupada por um processo. O segundo item tem que representar isso aqui. Então, está livre, começou no endereço 5 e tem 3 unidades de alocação aqui dentro, tá? E assim segue essa lista encadeada. Quando a gente precisa trazer um processo que está na área de swap para a memória, e a gente sabe que esse processo precisa, por exemplo, de 3 unidades de alocação. Então, o que a gente fazia antes, lá no mapa de bits, tinha que ler, né, o mapa inteiro até encontrar 3 zeros contíguos. Aqui, a gente não precisa ler o mapa inteiro, né? A gente vai começar lendo o primeiro item. O primeiro item está ocupado, eu já vou para o segundo, não importa onde ele termina. O segundo está livre. O tamanho dele é menor ou igual ao que eu quero? Nesse caso aqui então ele já vai alocar isso aqui. Vamos supor que eu queria um tamanho de 4. Ah, não é. Então eu pulo para o próximo. Está ocupado, pulo para o próximo. Está ocupado, pulo para o próximo. Está livre. Ah, mas o tamanho é 2. Não serve, pulo para o próximo. Então, a varredura dessa lista é muito mais rápido do que a varredura do que a gente tinha no mapa de bits, tá? Por isso que esse tipo de estrutura de dados, para manter essas informações, acabou sendo mais usado, tá? E o tempo está acabando. Eu acho que já foi muito assunto. O que a gente falta ver agora é como são esses algoritmos para decidir quem sai da memória, né? Quando eu preciso trazer um novo processo para a memória. O sistema operacional precisa trazer um novo processo para a memória. Quem sai da memória, né? Então, existem vários algoritmos para isso. Eu vou gravar um vídeo com isso, na verdade, até já gravei no semestre passado, eu vou disponibilizar para vocês, que aí a gente termina esse assunto, para na aula da quarta-feira da semana que vem, a gente já começa um outro assunto, tá certo? Deixa eu parar aqui a gravação.